Para você que clama, essa é a palavra da fonte. Lamentações, capítulo 3, do versículo 18 ao 24. Digo, pois, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e amargura, do absinto e do fel. A minha alma ainda os conserva na memória e se abate dentro de mim. Mas torna a trazer isso à mente, portanto tenho esperança. A benignidade do Senhor jamais acaba, suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Quando Israel passou pelo exílio, foi um momento de muita dor para a nação. Talvez um momento de mais vergonha e sofrimento da história da nação. E é difícil para a gente entender, mas era muito mais do que ter suas casas destruídas, ser tirado da sua casa, ver entes queridos morrerem. Isso tinha a ver com vergonha e ser desonrado. A nação de Israel, ela tinha, isso era muito importante para eles. Essas coisas fazem parte da cultura. E nós vamos ver quando a gente vê, por exemplo, os fariseus interrogando Jesus. Você vai ver que muitas vezes o foco deles é em tirar o crédito de Jesus, do que ele está falando, em desonrá-lo diante do povo, porque isso era necessário para vencê-lo, né? Tira a honra dele e nós o venceremos. Desonrem ele e nós o venceremos. E aqui nessa época do exílio, Israel tinha sido tremendamente desonrado. Sua nação tinha sido vencida. A casa do Senhor, do Deus deles, tinha sido profanada, assim como os utensílios da casa. Tudo tinha sido profanado, tudo tinha sido destruído. E o povo jazia derrotado, humilhado. Eles perderam tudo, perderam a noção de religião, perderam a referência de nação. Durante o tempo do exílio, até mesmo a língua deles foram perdidas, o hebraico. Eles começaram a falar o aramaico. Então o povo se perdeu completamente, foi derrotado. E nessa época do exílio, o livro de Lamentações aparece como um conjunto de poemas que expressa o coração do povo. O que passava na mente desses israelenses enquanto eles passavam por essa situação. E aqui nesse texto a gente vê um dos grandes exemplos disso. No versículo 18 ele diz: a minha força pereceu, assim como a minha esperança no Senhor. Tudo pereceu, eu não tenho mais esperança no Senhor. A minha força acabou. Mas adiante ele diz, isso está continuamente na minha mente, eu conservo isso na minha memória. Todas as coisas que a gente passou, o absinto, que lembra de coisa amarga, da amargura, o fel, tudo isso está continuamente na minha memória. Mas aí o versículo 21 ele faz uma pausa e diz: mas eu trago à memória aquilo que me traz esperança. Torna a trazer na minha mente, portanto tenho esperança. O que ele traz à mente e tem esperança? A benignidade do Senhor jamais acaba e suas misericórdias não têm fim. Mas espera aí, no 18 ele não diz que a esperança no Senhor acabou, mas ao mesmo tempo ele diz que uma coisa vem na mente dele e traz a esperança de volta. Algo que ele aprendeu, algo que ele ouviu a respeito de Deus, continua, vai vindo na mente dele, ele lembra e questiona a realidade dele. Muitos poderiam dizer: ei, acabou, sua nação está destruída, você está sendo levado como um escravo para outra nação, acabou, não tem mais honra, agora é só vergonha. Esse povo é muito mais forte do que a gente. E muitos diriam até mais forte do que o seu Deus. Mas algo que ele ouviu a respeito de Deus, algo que ele conhecia, continua vindo na mente dele. Isso faz com que ele tenha esperança. Faz com que ele questione essa realidade. Fala: ei, talvez isso não seja verdade.
Então o meu ponto aqui, onde eu estou querendo chegar é, quando nós passamos por uma situação difícil, existem duas grandes perguntas. E a maneira como a gente responde essas perguntas vai determinar como a gente vai vencer essa situação ou não. A primeira pergunta é o que aconteceu? Qual é a realidade? O que aconteceu? E se você medita nisso, se isso continua vindo na sua mente, você continua remoendo, ruminando aquilo que aconteceu e como você sofreu, como foi difícil, isso vai drenar a sua esperança. Isso vai fazer com que você pereça. Isso vai fazer com que você duvide de quem Deus é. E aí vem a segunda pergunta. Quem Deus é? E se você conhece o seu Deus? Se você já viveu, se você tem um relacionamento com o seu Deus, se você já viveu algo com Ele, você conhece a palavra, se alguma vez o Espírito Santo já te tocou, nesse momento a lembrança do seu Deus vai vir na sua mente e vai fazer você questionar essa realidade que te aflige. Traz à memória aquilo que te traz esperança. Até a próxima Palavra da Fonte.